É um tempo de graça, esse que nós vivemos. É uma oportunidade ímpar. A oportunidade que nós temos ainda de ouvir a palavra com liberdade, de proclamar a nossa fé indistintamente. Não sermos, pelo menos aqui no nosso país, perseguidos por dizer que acreditamos no que acreditamos, mas isso não acontece no resto do mundo. E ultimamente a gente tem assistido massivas perseguições contra representantes da igreja, contra o próprio Papa, por causa de posições não distintas da igreja e do seu magistério, muito pelo contrário, mas posições que fazem com que a igreja enfrente a realidade do mundo com todas as suas particularidades. Então a gente vive um momento onde todo mundo está muito empoderado do saber, mas nem sempre isso é saber. Ontem eu estava sentado ouvindo um jovem que disse que estudava muito a palavra de Deus. E aí eu, conversando com ele, perguntei: o que você está lendo? Porque eu, como padre, estou lendo um livro para me aprofundar nessa parte. Ele falou: não, eu estou assistindo o YouTube. Tem muita gente nos assistindo pelo YouTube, que aprende muitas coisas através das reflexões, das homilias aqui. E eu fiquei um pouco assim, meio assustado, porque em algum momento ele quis contrapor, com muita humildade, sim, mas quis contrapor algo que não apenas aprendi na teologia, algo que não apenas eu aprendi nos estudos da Bíblia, mas algo como um padre, mas antes um cristão, viveu durante muitos e muitos anos. Tive experiência a partir daquilo. E eu falei: olha, o Evangelho da Manhã é um evangelho muito disso. Eu já havia dado um estudo muito por cima do Evangelho de hoje, e hoje nós comemoramos São Jerônimo, que foi o primeiro tradutor da Bíblia para a língua latina, né? Traduziu de maneira muito sublime essa palavra, fez uma experiência mística, foi se esconder, vamos dizer assim, numa antessala lá do templo, onde guarda o lugar onde Jesus nasceu, um lugar bem possível da manjedoura, numa antessala desse lugar, ali numa caverna, que hoje inclusive é, lá em Belém, uma capela dedicada a São Jerônimo. Passou aí muitos e muitos anos debruçado através da palavra, antes, né, em hebraico, e depois o Novo Testamento já escrito em grego, e traduziu, né, para a língua latina, a primeira tradição latina, que a gente chama Vulgata, que inspirou e que ajuda nas traduções até hoje, né, para a época, um refinamento incrível, uma coisa que só pode ter sido de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Quando nós olhamos para Jerônimo, nós olhamos de alguém que, ao dizer da palavra e querer defender a palavra, debruça-se sobre ela, ama, está junto, caminha. E nem sempre esse é o caminho que a gente toma hoje. A gente escuta com uma orelha metade de uma notícia na televisão e já deita a lenha. A gente vê uma pessoa e só de olhar para ela já deita a lenha. A gente está vivendo um mundo muito, mas muito sensível, muito violento, em que a gente não para escutar. E é interessante que o fundador da igreja, nosso Senhor Jesus Cristo, tinha uma atitude totalmente diferente dessa nossa. Eu sinto que muitos cristãos hoje, que recaem
sobre um doutrinalismo que nunca existiu na igreja, sobre um moralismo que nunca existiu na igreja, na verdade não estejam seguros de viver em si mesmo para Cristo. E aí eles vão atirando, atira em sínodo, que é uma coisa absolutamente estabelecida na igreja, graça do Espírito Santo, a sinodalidade da igreja, item fundamental da nossa doutrina, e em tantas e tantas outras coisas, elegem, olha, esse não fala do jeito que eu gostaria de ouvir, portanto, ele é um traidor da igreja. Gente, vamos parar, ou pelo menos vamos ouvir ou voltar à palavra de Deus, que hoje está dizendo o seguinte: se não tiver humildade, não tem sinal do céu. Se os apóstolos receberam essa lição e nós continuamos essa igreja apostólica baseada nos nossos bispos, no nosso Papa, se eles nos apontam humildemente um caminho, mesmo nesse tempo de tantas diferenças e tantas ideologias, é o caminho de nosso Senhor. E aí temos que assumir com humildade. Jesus coloca diante da igreja apostólica, os apóstolos, os fundadores das 12 igrejas que deram continuidade, que fizeram a palavra chegar para nós, uma criança, dizendo para elas: olha, se vocês não tiverem receptividade, ou seja, não tiverem condições de abraçar, de ter para perto uma criança, vocês não têm condições de serem os ministros que eu espero. Depois, no fim, se vocês não tiverem uma abertura para o diferente, mesmo que ele não esteja andando conosco, ele não está contra nós. Existe momento que ele está, mas existe momento que não está. Então eu creio que essa globalização que a gente vive, né? Eu sei que muitos de mais idade talvez tenham o mesmo pensamento, eu tenho um pensamento bem antigo, sim. Eu acho que em vez de ajudar, atrapalhou é tudo. Porque hoje o sujeito vai lá para o Facebook, ele vai lá no Twitter, ele vai no Instagram, e ele só conversa com aqueles que concordam com ele. Então a gente está voltando a um período que a gente viveu tribal, há 50 mil anos atrás, em que eu não escuto, a outra tribo apareceu, eu não vou combinar com a outra tribo de matar os animais para eu comer, etc e tal, isso há 50 mil anos atrás, não, a outra tribo apareceu, fala diferente, tem a cor no cabelo diferente, age diferente, então eu tenho que matar, tenho que eliminá-los, pelo amor de Deus. Como que a gente enterra a palavra de Deus desse jeito? Por isso que é sempre importante, e a igreja trata anualmente essa experiência com a palavra. Encerramos hoje o mês da palavra de Deus. O Brasil é assim, esse mês temático da palavra. Voltamos nosso olhar para a palavra, e a palavra está dizendo assim: ó, se não tiver humildade, vocês não vão conhecer a verdade. Ó, se não estiver aberto para o outro, não precisa concordar com o outro, mas se não estiver aberto para o outro, vocês não vão construir a comunhão. E falta-nos também um pouco de psicologia elementar. Só precisa assegurar-se de si mesmo quando a gente não tem certeza. Então isso não é uma experiência de fé. Levantar a bandeira, dizer que só nós seremos salvos, dizer isso ou aquilo todo e sair dando tiro em todo mundo, nem que esse tiro seja meramente verbal. Não é essa a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é acolhedora, a igreja de Cristo tem a moral do bom samaritano, a igreja de Cristo encontra Cristo nos sacramentos, mas também encontra Cristo no sofredor, no doente, no preso,
porque a igreja de Cristo é o corpo de Cristo. E hoje nós nos voltamos para a palavra como um item fundamental desse corpo. Como saberíamos das palavras de Jesus se não fosse a Bíblia? Como saberíamos de como Israel viveu? Como celebraríamos a fração do pão, imitando o Seder, que é, a Páscoa judaica? Como faríamos tudo isso se não fosse a palavra? Como faríamos isso se homens como São Jerônimo não tivessem debruçado e traduzido a palavra para uma linguagem mais vernácula na sua época, que era o latim, mais acessível? Como? A fé não teria chegado hoje se não dependesse de homens e de mulheres que doaram a sua vida e não a sua espada, para que a fé pudesse chegar com harmonia até os dias de hoje. A nossa guerra, ela está declarada, é contra o pecado e todas as suas consequências. Mas a guerra contra o pecado só tem uma missão: nos libertar da morte. Essa é a guerra, essa vale a pena, ir até as últimas consequências, inclusive dar a vida. Nenhuma outra, nenhuma falácia, nenhuma outra discussão, nenhum moralismo vale, porque todas as vezes que a gente assume só essas pequenas coisas, a gente se afasta daquilo que o Evangelho nos apresenta, que foi Jesus. Eu brincava hoje de manhã, também em comunidade, com algumas freiras que me fizeram uma visita hoje lá, almoçamos juntos, passamos uns momentos da tarde com algumas decisões. Eu dizia assim: irmãs, a gente fala tanto em regime, não fala hoje? E segunda-feira é o dia, Você come feito um condenado à morte que não vai nunca mais comer ontem. E aí a gente começa o Dia Internacional do Regime. Só amanhã nós vamos fazer o regime, vamos perder essa barriguinha, Até o padre fala assim: nossa, estou gordinho, E a gente começa sempre o regime. Sabe o que a gente precisa fazer um regime? Não é o de língua, não. Porque a língua não fala o que a cabeça e o coração está cheio, Nós temos que começar um regime espiritual para que a gente julgue menos e ame mais. Eu dizia isso na semana passada. A palavra não nos julga, somos nós mesmos que julgamos. A palavra, ela nos vacina contra aquilo que pode nos matar, o pecado. É esse um olhar misericordioso sobre a palavra. Por isso, vamos vacinar com a palavra a nossa vida de julgamentos. Vamos vacinar pela palavra, imitando Jesus nos evangelhos, que deixa atitudes muito claras à nossa cabeça de pensamentos negativos. Vamos sair desse mundo de tribos, vamos nos libertar da depressão que se alimenta com os pensamentos negativos, e certamente, ainda aqui na terra, nós vamos colher os méritos da felicidade que tanto nós buscamos. Esse remédio parece simples, mas não é tanto. Por isso que nós temos que diariamente provar da palavra. Não me diga que você é um cristão de verdade, que você estuda, que você sabe alguma coisa a partir dos outros. Não, amado. Estude, experimente a palavra, visite a sua paróquia, fique pelo menos 20 minutos diante do Santíssimo diariamente. Conheça Jesus para além das letras. E você vai salvar não só você, mas toda a sua família. E sobretudo a família humana. Por isso que a gente poderia cantar aquilo que a gente combinou há pouco. A gente pode ficar de pé, que é um canto que todas as paróquias do Brasil cantam, que diz assim: tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz. Lâmpada para os meus pés e luz
para o meu caminho. Facinho? Todo mundo conhece, né? Mas nós não vamos cantar igual a gente canta lá entrando na Bíblia, não. Nós vamos cantar entronizando, para que a gente se convença que essa palavra que nós acabamos de ouvir seja luz para a minha escolha de agora, daqui a pouquinho, para a minha escolha quando eu voltar para casa. Porque não adianta se iluminar com a palavra, atravessar a porta do santuário e se apagar na escuridão do mundo. Feche os teus olhos, você que está em casa também. Feche os teus olhos, põe a mão no teu coração. Imagina as decisões que você tem que tomar amanhã, as decisões que você tem que tomar hoje. Coloca diante e nessa canção a oração que pode ser iluminada por essa palavra. Há uma decisão, como eu falei, uma enfermidade que você esteja passando, uma tristeza muito grande, muito intensa. E diga para o que há de escuro na sua vida. Diga como se dizendo para si mesmo, diante da palavra do Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz. Lâmpada para os meus pés e luz, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés e luz, luz para o meu caminho. Vocês podem nos ajudar agora, não é? Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz, lâmpada para os meus pés e luz, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés e luz, luz para o meu caminho. Vamos dizer assim: obrigado, Senhor, pelas sagradas Escrituras, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Amém?